Quando o coração para de bater, o corpo definha e morre. A Ucrânia sabe disso melhor do que ninguém. Agora mira no coração da máquina de guerra russa. A Rússia está entrando em parada cardíaca, pois não pode fazer nada para impedir o número recorde de ataques em profundidade da Ucrânia. Veja o que Putin não esperava. O país que ele acusa de ser governado por nazistas está usando a mesma estratégia dos Estados Unidos, que venceu a Alemanha nazista, agora contra a Rússia. Tudo se resume a uma lição que a Rússia aprendeu da maneira mais difícil em 2026. A Rússia é grande, mas não consegue impedir a estratégia de ataques em profundidade da Ucrânia. A Ucrânia já conseguiu atacar o complexo militar industrial russo antes. Com o avanço dos drones de longo alcance, a Ucrânia passou a atacar mais a retaguarda russa, destruindo instalações de petróleo, fábricas e equipamentos militares por meio de suas sanções cinéticas. Mas 2026 é diferente. Os ataques continuam, e agora são mais profundos e mais consistentes do que nunca. A Ucrânia deixou de realizar ataques isolados e agora atinge alvos repetidamente, fazendo isso com tanta frequência que está batendo recordes. Março de 2026 foi excepcional para a Ucrânia nesse aspecto. Neste mês, a Ucrânia quebrou o recorde de drones lançados por qualquer um dos dois países, enviando mais de 7.000 veículos aéreos não tripulados de longo alcance à Rússia. Esses drones não serviam só para exibição, atingiram alvos em toda a Rússia, inclusive infraestrutura de petróleo e indústria em Tuapse, Omsk, Perm e Chelyabinsk. Aqui vemos que a Ucrânia aprendeu com a história. Destruir o coração industrial enfraquece o inimigo, como os Estados Unidos e aliados fizeram com a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O que ocorre com a Rússia reflete de duas formas o que houve com os nazistas. Ataques crescentes à infraestrutura são um deles, e analisaremos isso depois, pois muda tudo para a Rússia. Os aliados pararam o centro da indústria nazista, cortando linhas de abastecimento e atacando diretamente o coração dessa indústria. Vamos voltar para 1939. Imediatamente após o início da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido instituiu um bloqueio à Alemanha nazista. Sem muita violência e com apoio da poderosa Marinha Britânica, o bloqueio manteve grande parte da frota alemã presa em portos ou escondida nos fiordes, afirma Mark Harrison, da Universidade de Warwick. Hitler já previa esse bloqueio. Os nazistas devastavam a Europa para criar uma rede comercial que explorava produtores de alimentos e produtores industriais, enquanto a Alemanha quase nada pagava por isso. Com a guerra se prolongando e os nazistas tentando impor um contra-bloqueio, os aliados do Reino Unido conseguiram apoiar o bloqueio e o país. A guerra econômica causada por esse bloqueio durou tanto quanto a Segunda Guerra Mundial, e foi iniciada especificamente para negar à Alemanha os alimentos, minerais, combustíveis, metais e materiais de que precisava para manter sua máquina de guerra funcionando. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha sentiu os efeitos. Seu sistema de transporte interno, que já foi a inveja da Europa, estava em um estado terrível de deterioração, causado pelos bombardeios e pela falta de materiais necessários para reparar os danos que estavam sendo feitos. As indústrias alemãs não conseguiam acompanhar os projetos de armas nazistas devido à escassez de materiais no país. A guerra econômica não resolveu rapidamente o problema nazista. Em vez disso, ela reduziu o que os nazistas conseguiam obter para alimentar sua máquina de guerra e tornou os ataques realizados pelos aliados contra a Alemanha ainda mais eficazes. Talvez você já esteja começando a perceber alguns paralelos na guerra da Ucrânia. A Ucrânia não conseguiu impor um bloqueio naval tão eficaz quanto o Reino Unido, os Estados Unidos e os aliados. Ela não tem os navios de guerra necessários para algo assim. A Ucrânia conta com um exército de aliados que estão sufocando a Rússia com sanções, criando uma guerra econômica semelhante à travada contra a Alemanha nazista. Desde que Putin lançou sua invasão à Ucrânia, esses aliados se uniram à Ucrânia para implementar 23.960 sanções contra indivíduos e entidades russas, segundo relata Steli.ai. No total, o veículo afirma que existem 26.655 sanções em vigor, todas projetadas para alisar economicamente e industrialmente a Rússia. Como nos bloqueios da Segunda Guerra Mundial, essas sanções demoraram a mostrar efeito, mas estão funcionando. Em meados de 2025, a Rússia enfrentava dificuldades para fabricar armas modernas necessárias na Ucrânia. A estagnação da inovação já era um problema antigo na Rússia, agravado pelas sanções que cortaram o suprimento de componentes e máquinas modernas. A situação é tão grave que o Instituto Chatham House afirma que o complexo militar industrial russo está em regressão, não em evolução. A Rússia está sendo forçada a desacelerar sua produção militar,
aceitar uma qualidade reduzida em seus produtos e, como vimos durante grande parte da guerra, depender cada vez mais de estoques antigos de equipamentos da era soviética para manter a máquina de guerra de Vladimir Putin funcionando. O bloqueio imposto pelas sanções está paralisando a indústria russa, como o bloqueio naval dos anos 1940 paralisou a Alemanha nazista. O melhor exemplo disso é o lamentável desfile do Dia da Vitória de 2026 de Vladimir Putin, evento que deveria celebrar o papel da União Soviética na vitória sobre a Alemanha nazista, virou, nos últimos anos, um desfile de poder de Vladimir Putin. Em 2026 não houve tanques ou mísseis no breve desfile, e até Vladimir Putin parecia não querer comparecer. A Rússia alegou que nenhuma arma foi exibida por causa da ameaça representada pelos drones da Ucrânia. Isso não era mentira. Vladimir Putin está apavorado com os drones ucranianos. Mas por trás dessa ameaça está um problema ainda maior, que é o fato de a Rússia estar tão assustada com a possibilidade de perder equipamentos militares durante o desfile, porque sabe que está tendo dificuldades para produzir mais. A Rússia evita mostrar fraqueza, mas exibir tanques antigos e mísseis danificados revela a dificuldade de sua indústria. Isso nos remete ao segundo ponto da estratégia dos aliados contra a indústria nazista, que a Ucrânia agora imita: ataques diretos às instalações que mantêm a máquina de guerra. Voltando à Segunda Guerra Mundial, o conceito de bombardear os locais industriais do inimigo não era nada revolucionário, mesmo naquela época. No entanto, o surgimento e o desenvolvimento dos aviões de guerra durante a primeira metade do século XX permitiram que campanhas de bombardeio fossem realizadas de maneiras que antes eram impossíveis. Mesmo assim, os aliados não tiveram o sucesso esperado nos primeiros bombardeios. Segundo o War History Online, nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea Real do Reino Unido lançou várias ondas de bombardeios à indústria alemã, mas teve pouco sucesso. Os bombardeios só fizeram diferença anos após o início da guerra, pois não eram precisos nem devastadores. Por exemplo, os ataques do Reino Unido aos submarinos alemães, enquanto eles estavam em seus abrigos de submarinos, pareciam fazer sentido do ponto de vista estratégico. No entanto, o impacto dos ataques na realidade era frequentemente insignificante, já que os submarinos nazistas geralmente estavam protegidos por estruturas de concreto reforçado que os protegiam das bombas. Porém, tudo mudou quando os aliados viram que precisão e escolha dos alvos eram essenciais para o sucesso do poder aéreo. Os aliados usaram uma abordagem gradual. Primeiro houve o bombardeio da Luftwaffe, restringindo o avanço aéreo alemão. A Ucrânia conseguiu impedir a força aérea russa no início da guerra, fazendo Putin afastar seus aviões da linha de frente. Em seguida, houve destruição de estradas, pontes, ferrovias e outras infraestruturas logísticas, segundo o Modern War Institute at West Point. Isso impediu o transporte de materiais. Em 1941, bombardeios focaram primeiro nos campos de petróleo romenos e depois nas redes de transporte dos nazistas. A campanha avançou com o tempo, como na Guerra da Ucrânia, levando os aliados a destruir a indústria alemã e impedir o transporte de material bélico pelos nazistas nos territórios ocupados e na Alemanha. O Modern War Institute at West Point também faz paralelos com a campanha dos aliados contra os nazistas, assim como nós. A nova teoria de vitória da Ucrânia se assemelha ao bombardeio estratégico dos aliados na Segunda Guerra Mundial. A análise da campanha de bombardeio dos aliados ajuda a entender os ataques atuais da Ucrânia e suas chances de sucesso, afirma o Instituto. Na guerra na Ucrânia, vemos o país repetindo essa estratégia, mas com outra abordagem. Aviões ucranianos não sobrevoam a Rússia e não há avanço terrestre para destruir a indústria russa. Agora, a combinação de drones de longo alcance e precisão está destruindo a indústria de guerra russa, agravada pelas sanções. Antes de entrarmos mais a fundo nisso, é por isso que fazemos o Show Militar, para explicar como o que acontece longe das linhas de frente muitas vezes pode decidir guerras. Se é novo, inscreva-se para não perder vídeos. Então, os ataques em profundidade. Já contamos que a Ucrânia quebrou o recorde de número de drones de longo alcance lançados em um único mês, lá em março. O mais relevante, e razão pela qual a estratégia da Ucrânia se assemelha à dos aliados contra a Alemanha, são os tipos de instalações-alvo desses ataques. Relatório de 15 de abril do Kyiv Independent revelou que os ataques ucranianos em profundidade de março atingiram mais de 70 alvos industriais russos, incluindo fábricas e instalações de petróleo e gás. O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, informou esse número e explicou por que a Ucrânia foca tanto nesse tipo de local. Com o objetivo de reduzir as capacidades avançadas do inimigo, estamos mantendo uma alta intensidade de ataques contra instalações militares, da indústria de defesa e outras instalações no território russo que sustentam as atividades dos ocupantes, declarou Syrskyi.
ao revelar que 76 alvos da indústria militar russa pegaram fogo devido aos drones ucranianos em março. A lista de alvos atingidos em março e abril é tão grande que não podemos relatar tudo aqui. Como o alcance dos ataques ucranianos em profundidade se expandiu 2,5 vezes, chegando a 1.750 quilômetros, o país está aproveitando ao máximo. Entre os principais destaques dos últimos meses estão os ataques de abril contra a base aérea de Chargol, em Chelyabinsk, que fica a 1.700 quilômetros da Ucrânia, e os ataques contra várias refinarias de petróleo na faixa de 1.400 a 1.500 quilômetros. O destaque entre essas refinarias foi Tuapse. A Ucrânia atacou fortemente a refinaria e seu terminal de petróleo. Nos 16 dias que antecederam 1º de maio, a Ucrânia atingiu Tuapse 4 vezes. Isso é poder de fogo concentrado. Sem mais se limitar a ataques isolados, a Ucrânia agora seleciona alvos e os atinge repetidas vezes, buscando causar danos máximos e paralisar instalações industriais russas por mais tempo. Ataques em março também miraram a indústria militar russa. Drones ucranianos percorreram cerca de 1.000 quilômetros para atingir a fábrica química Ural-Uralchem, KCKK, na região de Kirov, Rússia. Eles destruíram outra fábrica de produtos químicos a uma distância semelhante na região de Samara, na Rússia, durante o mesmo mês, junto com uma fábrica petroquímica. Os ataques ao refino de petróleo russo seguiram, e a Ucrânia atacou um navio quebra-gelo russo em construção na região de Leningrado. Cada um desses alvos e muitos outros de março e abril que não mencionamos são vitais para a invasão russa. Como os aliados contra os nazistas, a Ucrânia atinge o centro industrial do inimigo. Enquanto os aliados usaram bombardeiros e invasões terrestres, a Ucrânia emprega uma nova tecnologia em rápida evolução que viabiliza isso. Drones de ataque profundo são os bombardeiros modernos e atingem a Rússia mais fundo do que se imaginava. Os números contam toda a história. Em março de 2025, o alcance médio dos ataques profundos da Ucrânia na Rússia era de 608 quilômetros, com o alcance máximo de um único ataque chegando a 1.300 quilômetros. Impressionante sem dúvida, e mais do que suficiente para colocar a Rússia em alerta. Mas os alcances estão aumentando de forma geral em 2026. A United 24 Media relata que o alcance médio de um ataque profundo ucraniano foi de 727 quilômetros em março de 2026 e de 977 quilômetros em abril do mesmo ano. Em abril, a Ucrânia também atacou Chelyabinsk, já citada, e localizada a cerca de 1.700 quilômetros das fronteiras ucranianas. A Ucrânia também está intensificando seus ataques a distâncias maiores. Entre março e abril de 2025, a Ucrânia realizou um total de 3 ataques a distâncias superiores a 1.000 quilômetros. Nos mesmos 2 meses de 2026, esse número quadruplicou para 12. Quando Putin invadiu a Ucrânia, achou que a maior parte da Rússia estaria segura. Algumas regiões de fronteira seriam atingidas após a Ucrânia obter mísseis ocidentais como Storm Shadow e ATACMS, com alcance de centenas de quilômetros. A Rússia era grande demais para falhar. A Ucrânia não conseguiria atingir as indústrias no interior, então Putin podia manter a produção, já que o dinheiro do petróleo seguia entrando. Como os tempos mudaram. Putin também vai se perguntar o mesmo: como isso está acontecendo? Segundo a United 24 Media, parte da explicação é que as restrições à Ucrânia foram retiradas. O aumento da produção doméstica resultou em armas de longo alcance, como o drone Flamingo, que combina drone e míssil, alcança 3.000 quilômetros e pode ser usado pela Ucrânia sem precisar de permissão dos aliados. Inovações na fabricação de drones e mísseis e maiores investimentos permitiram que a Ucrânia produzisse armas em larga escala, possibilitando ataques profundos repetidos e em grande número contra a Rússia. Isso é uma ironia amarga para Putin. Ele vê a produção industrial da Rússia desmoronar diante dos drones ucranianos, viabilizados pelo sucesso da indústria bélica da Ucrânia. Além do lado da produção, o Modern War Institute at West Point diz que a Ucrânia está apostando tanto em sua estratégia de ataques em profundidade porque isso se tornou um pilar fundamental de toda a teoria da vitória de Kiev. O instituto destaca que uma guerra como a que está sendo travada em solo ucraniano tende a favorecer o país que possui um maior conjunto de recursos. Em outras palavras, a Rússia. Putin acreditou que a Rússia avançaria lentamente na Ucrânia, usando tropas e equipamentos contra as defesas ucranianas. O Instituto afirma que, diante disso, a Ucrânia mudou sua estratégia, focando ataques em infraestruturas críticas na Rússia. Os objetivos são diminuir a renda da Rússia com petróleo e destruir sua capacidade bélica. Se essas duas coisas puderem ser alcançadas, então a vantagem material da Rússia na linha de frente se esgota. Putin ainda terá soldados.
Mesmo com 1.340.000 baixas, e esse número continua subindo, a Rússia tem um contingente humano muito maior que a Ucrânia. Ao eliminar a produção de equipamentos militares, a Ucrânia torna os soldados na linha de frente ainda mais vulneráveis. Isso já está sendo percebido. A Rússia perdeu cerca de 35.000 soldados, tanto em março quanto em abril. E em abril, a Rússia também teve seu 5º mês consecutivo, perdendo mais soldados do que consegue recrutar para suas forças armadas. A Ucrânia usou lições do passado para desenvolver uma campanha estratégica de drones, avaliando e atingindo os alvos mais vulneráveis. Por isso, refinarias de petróleo são atacadas, pois tendem a pegar fogo e causar explosões secundárias, aumentando os danos. A Ucrânia também percebeu que a consistência é essencial. Campanhas contra a indústria de um país poderoso raramente têm efeito imediato, mas, quando mantidas por anos, podem paralisar o inimigo. Vimos isso na Alemanha nazista e agora começamos a ver na Rússia. A Rússia sente a guerra iniciada por Putin mais do que nunca, enquanto ele e seu povo percebem que não há mais retaguarda segura. Quase todos os alvos importantes na Rússia já estão ao alcance dos drones ucranianos. Já vemos sinais de colapso do complexo militar industrial russo devido ao impacto da campanha da Ucrânia. O contraste marcante do desfile do Dia da Vitória de 9 de maio em relação aos anteriores mostra como a Rússia se tornou avessa a qualquer possível risco de a Ucrânia destruir ainda mais de seu equipamento militar. Na Rússia, a indústria de guerra começa a ter dificuldades. Como informou o Pravda em outubro de 2025, o maior fabricante de tanques da Rússia, Ural Vagon Zavod, teve que reduzir a semana de trabalho de parte de seus funcionários para 4 dias. Isso está acontecendo porque não estão chegando pedidos suficientes para manter esses funcionários em tempo integral, o que sugere problemas de fluxo de caixa para a Rússia. Segundo a Forbes, 7 de maio, a Rússia enfrenta falta de mísseis, especialmente de defesa aérea, sem conseguir fabricar o suficiente para se proteger dos ataques de drones da Ucrânia. É sabido que a Rússia usa estoques soviéticos e mais suprimentos estrangeiros para sustentar a invasão de Putin. Tudo isso está começando a se esgotar, e Putin pode ver isso acontecendo em tempo real, enquanto as pessoas que ele chamou de nazistas estão usando exatamente a mesma estratégia que paralisou a Alemanha nazista contra ele. O coração industrial da Rússia já não bate com força, sofre insuficiência cardíaca e uma parada é iminente. E como Putin está respondendo a tudo isso? No auge da ironia, ele está agindo exatamente como Hitler agiu em suas últimas semanas e meses no poder. Enquanto Putin vê seu país desmoronar, ficou tão assustado com a chance de perder o poder que se escondeu e não pretende sair. Putin hoje passa grande parte do tempo em bunkers subterrâneos, protegido por agentes do FSB e FSO, que controlam o acesso ao presidente russo. Suas raras aparições, como no desfile do Dia da Vitória da Rússia, são rápidas e seguidas pelo retorno imediato de Putin ao subsolo. Isso, claro, supondo que Putin não esteja só mandando um dos 3 sósias que a Ucrânia diz que ele tem. Enquanto Putin se esconde, a Ucrânia aperfeiçoa a estratégia que paralisa a máquina de guerra russa internamente. Vimos como terminou para Hitler. Uma bala auto-infligida na cabeça encerrou sua vida, enquanto seu império ruía. Putin talvez seja teimoso demais para atirar em si mesmo, mas enquanto se esconde em seu bunker, só assiste a Ucrânia destruir a indústria russa como parte de um plano maior para destruir as forças invasoras em território ucraniano. O enfraquecimento do exército russo em terra é mais evidente no Donbass. Vemos em tempo real o impacto dos ataques em profundidade da Ucrânia nas linhas de frente, enquanto a grande ofensiva russa da primavera vacila. Os ganhos territoriais diminuem, as baixas aumentam e a estratégia fracassada de Putin foi exposta. Saiba tudo sobre o dilema da Rússia no Donbass em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no programa militar para ver mais análises sobre a estratégia da Ucrânia contra a invasão de Putin. Obrigado por assistir.